Em 2026, um novo registro de onça-pintada no estado do Arizona voltou a colocar a espécie no centro das discussões sobre conservação e recuperação de grandes predadores na América do Norte. A confirmação não veio de um relato isolado ou de um avistamento casual, mas de registros obtidos por meio de monitoramento ambiental, o que confere maior credibilidade científica ao evento e reforça o interesse da comunidade internacional. A presença da onça-pintada nessa região não é totalmente inédita, mas continua sendo extremamente rara. Ao longo dos últimos anos, poucos indivíduos foram detectados no sudoeste dos Estados Unidos, geralmente em áreas remotas e de difícil acesso. Esses registros têm ocorrido de forma espaçada, sem indicar até o momento a formação de uma população estável. Ainda assim, cada nova confirmação ganha grande repercussão justamente por representar algo que, por décadas, foi considerado improvável. Historicamente, a distribuição da onça-pintada era muito mais ampla do que é atual. Antes da intensa ocupação humana, a espécie habitava vastas regiões que se estendiam do sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina. No território norte-americano, sua presença era registrada em estados como Arizona, Novo México e Texas. Com o avanço da colonização, a expansão agrícola e a caça sistemática, a espécie foi gradualmente eliminada dessas áreas, até desaparecer completamente dos registros oficiais ao longo do século XX. Esse desaparecimento não foi um evento repentino, mas o resultado de um processo contínuo de pressão sobre o habitat e perseguição direta. A onça, sendo um predador de topo, frequentemente entrava em conflito com atividades humanas, especialmente com a pecuária. Como consequência, passou a ser vista como ameaça, levando à sua eliminação em grande parte do território onde antes era comum. Durante décadas, a ausência da espécie nos Estados Unidos foi tratada como definitiva. A onça-pintada passou a existir apenas como parte da história natural da região, sem expectativa real de retorno. No entanto, mudanças graduais começaram a ser observadas nas últimas décadas, especialmente com o fortalecimento de políticas de conservação no México, onde a espécie ainda mantém populações viáveis. O registro de 2026 deve ser compreendido dentro desse contexto mais amplo. Especialistas apontam que os indivíduos detectados nos Estados Unidos são, em sua maioria, machos jovens que se dispersam a partir do norte do México. Esse comportamento é natural dentro da dinâmica da espécie, já que machos costumam percorrer grandes distâncias em busca de novos territórios. Esse movimento de dispersão é um dos poucos mecanismos que permitem à espécie expandir sua área de ocorrência ao longo do tempo. As imagens e registros obtidos indicam um animal solitário, o que é esperado para a espécie fora do período reprodutivo. A ausência de outros indivíduos na mesma região reforça a interpretação de que se trata de um caso de deslocamento individual e não de uma população estabelecida. Ainda assim, o fato de esses animais conseguirem alcançar e sobreviver, mesmo que temporariamente, em território norte-americano, é considerado um dado relevante. A paisagem do Arizona oferece algumas condições que podem favorecer esse tipo de ocorrência. Regiões montanhosas, áreas de vegetação nativa e relativa baixa densidade populacional em certos pontos criam um ambiente onde a presença de grandes predadores ainda é possível. A existência de presas adequadas também contribui para que esses animais consigam se manter por períodos prolongados. No entanto, as limitações são significativas. A fragmentação do habitat é um dos principais obstáculos para a permanência da espécie. Rodovias, áreas urbanizadas e estruturas de controle de fronteira criam barreiras físicas que dificultam o deslocamento seguro dos animais. Mesmo quando conseguem atravessar essas áreas, o risco de mortalidade aumenta consideravelmente. Outro fator crítico é a ausência de fêmeas. Até o momento, não há registros consistentes de fêmeas de onça-pintada vivendo nos Estados Unidos. Sem a presença de ambos os sexos em uma mesma região, não há possibilidade de reprodução, o que impede a formação de uma população local. Esse é um dos principais motivos pelos quais os especialistas evitam classificar esses registros como um retorno efetivo da espécie. Ainda assim,
O fato de indivíduos continuarem aparecendo ao longo dos anos indica que a região não está completamente isolada do ponto de vista ecológico. Existe, ainda que de forma limitada, uma conexão funcional com as populações do México. Essa conexão é fundamental para qualquer possibilidade futura de recolonização, mesmo que esse processo seja longo e incerto. O registro de 2026 reforça a importância da manutenção de corredores ecológicos que permitam o deslocamento de grandes predadores entre diferentes regiões. Esses corredores não precisam necessariamente ser áreas contínuas de floresta, mas devem oferecer condições mínimas para que os animais consigam se deslocar, evitando áreas de alto risco. Além disso, o caso também evidencia a necessidade de políticas de conservação transfronteiriças. Como a espécie não reconhece limites políticos, sua proteção depende da cooperação entre países. Iniciativas conjuntas entre México e Estados Unidos podem desempenhar um papel fundamental na preservação desses corredores e na redução de ameaças. Do ponto de vista ecológico, a presença da onça-pintada em uma região é frequentemente associada à qualidade do ambiente. Como predador de topo, ela depende de uma cadeia alimentar equilibrada e de habitats relativamente preservados. Sua presença, mesmo que esporádica, sugere que ainda existem condições mínimas para sustentar esse tipo de fauna. Ao mesmo tempo, a situação atual também serve como um lembrete das limitações impostas pela ação humana. A redução do habitat, a fragmentação da paisagem e os conflitos diretos continuam sendo obstáculos significativos para a recuperação plena da espécie em áreas onde já foi extinta. O caso de 2026 não deve ser interpretado como um retorno definitivo da onça-pintada nos Estados Unidos, mas sim como um indicativo de que a espécie ainda possui capacidade de dispersão e adaptação. Ele demonstra que, mesmo após décadas de ausência, a conexão ecológica com áreas vizinhas não foi completamente perdida. Para pesquisadores e conservacionistas, esses registros representam uma oportunidade de estudo e monitoramento. Cada novo indivíduo identificado fornece dados importantes sobre comportamento, deslocamento e uso do habitat, contribuindo para estratégias mais eficazes de conservação. No cenário atual, a tendência é que esses registros continuem ocorrendo de forma esporádica, sem que haja no curto prazo uma recolonização efetiva. No entanto, mudanças nas políticas ambientais, recuperação de habitats e esforços coordenados de conservação podem alterar esse cenário ao longo do tempo. Assim, o registro da onça-pintada no Arizona em 2026 se insere num contexto mais amplo de transformação ambiental e de rediscussão sobre o papel dos grandes predadores nos ecossistemas modernos. Mais do que um evento isolado, ele representa um sinal de que processos ecológicos importantes ainda estão em curso, mesmo em regiões profundamente modificadas pela presença humana. Ao longo prazo, a continuidade desses registros pode indicar caminhos possíveis para a recuperação da espécie em parte de sua área histórica. No entanto, esse processo dependerá de fatores complexos, que envolvem desde a preservação de habitats até a convivência entre humanos e grandes predadores. Dessa forma, a presença da onça-pintada em território norte-americano, ainda que limitada e esporádica, permanece como um dos exemplos mais emblemáticos dos desafios e possibilidades da conservação contemporânea. Ela demonstra que, mesmo diante de pressões intensas, a natureza ainda encontra formas de persistir, ainda que de maneira discreta e frágil.